Minha conta no Instagram caiu de novo, a Meta suspendeu minha conta. Se vocês estiverem procurando a minha conta e não estiverem encontrando, é porque a Meta suspendeu permanentemente. E eu não estou entendendo ainda o que está acontecendo, porque até onde eu sabia, havia uma ação judicial pedindo para que a minha conta fosse reativada em 5 dias, porque foi hackeada. A Meta, além de descumprir essa ação, porque não reativou em 5 dias a minha conta da forma como precisaria ser, ainda excluiu permanentemente a minha conta. E tem um valor de multa que vai ser pago porque a Meta descumpriu uma ordem judicial, né? Mas vamos ver o que vai acontecer aí, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Se você não está encontrando a minha conta, é porque ela foi excluída do Instagram. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? E o que a Meta vai fazer, né? Mas o vídeo hoje não é nem sobre isso, o vídeo hoje é sobre a gente estar com uma estratégia. A estratégia está equivocada. Completamente equivocada, tá tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. A estratégia está equivocada. Enquanto a estratégia continuar equivocada, a gente vai continuar perdendo pessoas que a gente não poderia perder. Você pode perder uma pessoa, é muito complicado a gente pleitear esse lugar. Porque enquanto um marxista, quando eu levanto essa discussão, eu estou me curvando à democracia social burguesa. Eu estou reconhecendo nela um lugar de disputa, que eu não poderia. Porque, para mim, a democracia social burguesa precisa ser superada, acabada, destruída. Um novo modelo precisa se conceber. Pelas nossas mãos, pela nossa vontade. Nós, a gente, classe que vive do trabalho no Brasil. Mas tem situações que a gente não pode fazer de conta que não está acontecendo. E esse fenômeno anedótico do Pablo Marçal ganhando força são coisas que não dá para desconsiderar. Você precisa estar atento a isso. Só que você vai considerar esse fenômeno de uma forma endógena, de dentro para fora. O que é que a gente está fazendo que a gente não consegue se aproximar de quem a gente deveria, porque está perto da gente, mas o Pablo Marçal, que é um coach completamente lunático, consegue. O que é que está acontecendo? A estratégia está completamente errada, gente, está equivocada. Sentar numa mesa entre comuns, estabelecer um diálogo, isso é muito de boa. Isso é muito tranquilo. Você está conversando com comuns. A dificuldade está em estabelecer um diálogo pela diferença, e na diferença. Naquele que você não consegue acessar a pessoa. E quando a gente produz, quando a Tabata Amaral, né, o nome dela, da garota, né? Quando ela produz um vídeo dizendo assim, o Pablo Marçal é um ladrão, o Pablo Marçal faz não sei o quê, o Pablo Marçal, isso não vai chegar aonde com isso? Você acha que isso incomoda? Mas por que é que a gente não consegue, pela linguagem do outro, porque a estratégia para enfraquecer uma pessoa não é. A primeira estratégia é sempre fortalecer a sua base. Você tem que fortalecer a sua base. Sempre. Porque o que movimenta o todo é a sua base. Aquele núcleozinho de pessoas que vai trabalhar incessantemente para que a sua imagem chegue às outras. Aquilo ali é a base. Aquilo é que vai fazer a sua imagem, se a sua candidatura, a sua imagem, o que é que for, né? É foda, né, essa discussão, né? É foda, meu irmão. Ter que discutir isso aqui, doido, é foda. Porque eu tô dizendo que eu tô. Discutir isso aqui é dizer assim, pois é, a democracia social burguesa é um lugar de disputa. É reconhecer isso, né? Ali é foda. Porque não era pra ser. Era pra gente destruir tudo isso e começar outra coisa. Mas eu não tenho o que fazer. Tem que dar atenção a isso, porque é o que tá acontecendo, né? Então tem que dar atenção, tem o que fazer, né? Então tá completamente equivocado. A estratégia está completamente equivocada. E só está equivocada porque a gente não consegue acessar o outro, porque a gente não está mais disposto a dialogar com a diferença. A gente não está disposto a dialogar com a diferença. Sentar numa mesa entre comuns, estabelecer um diálogo, é coisa, mas não tem diferença nisso. Porque você está sentado numa mesa entre comuns. Você está conversando as mesmas coisas, da mesma forma, com as mesmas pessoas. Então, quando você recorre sempre àquela mesma forma de linguagem, porque você vai dialogar sempre com os comuns, isso não é diferença. Diferença é outra coisa. Estar aberto à diferença é outra coisa. É quando a comunicação ela é estabelecida por um desafio de escuta. Não, eu não consigo ouvir essa pessoa. Aí está a diferença. Eu não consigo escutar essa pessoa. O que eu vou fazer? Vou fazer o exercício de escuta, eu vou ouvir. Eu vou saber quem é que está falando. Ah, mas está falando das coisas mais absurdas possíveis. Mas tem uma pessoa ali, tem uma trajetória ali, que está do meu lado, que está perto de mim. Aí eu não consigo ter acesso a essa pessoa, mesmo ocupando o mesmo lugar que eu. Aí vem um coach do quinto dos infernos anedótico e consegue. E tem a atenção dessa pessoa. E passa a ser um lugar de escuta, mas mais do que isso.
essas pessoas passam a se ver representadas nele. Olha só, que absurdo isso. Porque a gente não está conseguindo. Porque a gente não está mais disposto a dialogar com a diferença. Porque a gente nem entende mal o que é a diferença. Você acha que você está sentado numa roda de pessoas que pensam como você, que falam como você, que andam como você, que se vestem como você, que comem como você, que vivem como você, e você acha que você está reconhecendo a diferença. Nem diferença você sabe o que é mais. A diferença é estabelecida no desafio da comunicação, naquilo que é difícil de ser escutado. Aí tem uma diferença. Porque você não reconhece. Você fica, caralho, vou ter que ouvir isso mesmo. Aí está a diferença. E a gente não está mais disposto. É por isso que a gente perde pessoas. A gente não está mais disposto. A pessoa está ocupando o mesmo lugar que o seu. Está do seu lado. Mas é diferença. Mas há diferença ali. E você não está disposto a dialogar com essa pessoa, porque você quer sentar com os comuns. Aí vem alguém e consegue dialogar com essa pessoa. E pum, vai ser prefeito da sua cidade. E você tá fudido e vai tomar no... Então, será que a gente tá conversando com a diferença mesmo? Será que a gente está disposto mesmo a sentar com a diferença e falar assim, meu irmão, será que eu estou disposto a sentar com um crente e escutar o que ele tem para falar? Será que eu estou? Será que eu estou disposto a sentar com uma pessoa que eu sei que minha cabeça vai doer só de ouvir, mas peraí. Isso é que é dialogar com a diferença? Pois vamos lá. Tem uma pessoa aí, tem uma trajetória aí, tem uma vida aí, vai. Eu vou aqui, vou fazer esse esforço de conversar com a diferença. Isso é conversar com a diferença. Isso é reconhecer a diferença. E a gente não está disposto. E como a gente inviabiliza esse contato, a gente não consegue reconhecer a linguagem do outro. E aí a gente não sabe nem que estratégia produzir para fragilizar a imagem do oponente político com o grupo dele. Porque você pode postar um vídeo do Pablo Marçal para dizer que ele é um bandido, para dizer que ele é isso aqui, você só está fortalecendo a sua base, que também é importante. Mas você está conversando com os comuns. Como é que eu vou fragilizar a imagem do candidato com um grupo de extremistas religiosos se eu sequer sei como é que eles falam, como eles pensam? Porque eu não quero nem ter contato. Então como é que eu vou fragilizar essa imagem? Porque, assim, é complicado a gente dizer isso, né? Porque, enfim, eu vou reconhecer a democracia, vou dizer de novo. Quando eu levanto essa discussão aqui, eu tô reconhecendo a democracia social burguesa como lugar de disputa. E isso, para mim, é doloroso. Porque, para mim, a democracia tinha que acabar. Ai, mas vou dizer isso com tranquilidade. A democracia social burguesa é um modelo falho, um modelo de reparação. É uma extensão da psicopolítica liberal que precisa ser superada. Tanto o modelo quanto o modelo de gerenciamento, que é a democracia social burguesa. Precisa ser superada. Só que a gente não pode deixar de reconhecer uma coisa como essa, que é o que está acontecendo. Então, quando eu digo que precisa ser superado, eu digo assim, eu não quero nem pensar nisso, eu já estou negando a diferença. Porque ela está lá, mas eu não quero nem conversar. Então, a proposta do vídeo é essa. Será que a gente, de fato, está disposto a reconhecer a diferença mesmo? Será mesmo? E quais são as implicações da gente não querer reconhecer essa diferença? Qual é a implicação de eu não saber como é que um crente fala? Como é que ele pensa? Como é que ele age? Qual é a forma que essa pessoa procura estabelecer para viver no mundo? Para experimentar as relações, para dialogar a sua vida, para produzir a sua linguagem e a partir disso se coletivizar. Quais são as implicações de não procurar reconhecer isso? Fazer com que pessoas como o Pablo Marçal, por exemplo, consiga ser reconhecida como uma representação de alguém que está do meu lado e essa pessoa que está do meu lado não consiga dialogar. Essas são as implicações. Aí vai ser prefeito da sua cidade e você está fudido. Você prefere estar num lugar entre comuns, conversando sobre coisas comuns, com a mesma linguagem e achando que você está arrasando. Aí a pessoa que está lá do seu lado, que você nem quero ver, nem quero conversar, aí ela está se vendo representada numa outra pessoa. E vai eleger essa pessoa para coordenar a sua vida. Porque você não está disposto a dialogar com a diferença. Mas você acha que está. Você acha que você é diferentão. Você acha que você é super diferente. Que você é que inclui a diferença. Você não está incluindo, porque você não sabe mais nem o que é diferença. Diferença não é um ponto comum. A diferença é a diferença. O comum é o comum. Então, qual é a nossa diferença? E será que a gente está disposto a dialogar com essa diferença? Quais são as implicações de não dialogar com essa diferença? Estão aí, né, as implicações. Pablo Marçal se vendo representado por uma coletividade de pessoas que estão ao nosso lado, mas que a gente não consegue dialogar. Então vamos arregaçar as mangas. Vamos escutar. É difícil, né? Eu sei. Hoje, talvez dialogar com a diferença para mim hoje representa, sabe o quê? Sentar numa mesa do lado do crente e ter que escutar ele falar.
Caralho, meu irmão, não tô acreditando que eu vou ter que ouvir isso. Não quero não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Essa é a diferença pra mim hoje. Esse é o meu principal desafio. Sentar e ver como. Pera. Essa é a minha diferença? Pois vamos escutar aí, vamos ver aí qual é que é. Vamos reconhecer essa trajetória, essa pessoa, vamos encontrar pontos comuns, vamos ver como é que a gente pode, não sei, encontrar aqui uma correspondência de similaridade, entender a linguagem, entender como essa pessoa pensa e depois, a partir disso, desenvolver estratégias. Dizer que o Pablo Marçal é um bandido não vai comover ninguém. Não vai. Produzir um conteúdo equivocado para fazer um videozinho, puxando de um lado, puxa do outro lado, tem ligação com o PCC, com não sei o que, isso não vai fazer diferença nenhuma. Sabe o que vai fazer diferença? Pegar um corte do Pablo Marçal, tentando fazer uma pessoa de cadeira de rodas se levantar e trabalhar em cima dele. Ó, isso aqui é o falso profeta. Isso aqui é um herege, é um falso profeta, é um fariseu. Porque é assim que eles pensam. É assim que eles. Essas são as terminologias que eles recorrem para compreender, para fazer suas críticas. Então, quando você produz uma coisa como essa, você está, pela diferença, vocês estão entendendo mais ou menos agora o sentido do vídeo? Eu vou conseguir saber como pensam aquelas pessoas, como elas agem, como elas pensam, quem elas são, e aí eu vou conseguir desenvolver uma estratégia para fragilizar a imagem daquele candidato com o público que ele se aproxima, ou que ele pretende se aproximar. O Pablo Marçal, por exemplo, dizer que Salomão, que ele é muito maior do que Salomão, isso na boca de um crente, de um extremista religioso, isso é uma heresia, isso é um absurdo. E por que eu não vou produzir um conteúdo, então, com essa linguagem? Olha só, o candidato que vocês acham que tarará, ele está dizendo que ele é maior do que Salomão. Ele é um herege, ele é um falso profeta, ele é um fariseu, ele é um serviçal de Baal. São as linguagens que eles desenvolvem, né? Só que a gente está tão disposto a dialogar com a diferença que a gente não consegue saber como eles comunicam, como eles falam, como eles agem. E tudo que a gente produz é para dialogar com a gente mesmo. E a gente se equivoca. A gente tem umas estratégias ridículas. A gente não sai do lugar. A gente não vai a lugar nenhum. Porque a gente não está disposto a reconhecer a diferença sequer para produzir uma estratégia eficaz, para fragilizar um candidato no seu público. Porque a gente não quer a diferença. A gente não está disposto a dialogar com ela. A gente quer sentar e dialogar com os comuns, quem pensa igual a gente. Então, nem produzir uma estratégia efetiva, eficaz, para fragilizar a imagem de alguém, a gente consegue. Aí a gente faz um vídeo ridículo. Ah, vou fazer isso aqui, que dialoga com isso aqui, que não sei o quê, e ridículo, que não vai a lugar nenhum. Que não sensibiliza, que não acessa o outro pela linguagem, que não consegue dialogar com quem a gente pretende, ou com o que a gente. Até dialoga com o que a gente quer, mas não com o que a gente deveria. Que são as pessoas comuns da vida, que não pensam como a gente. Porque a maioria das pessoas não pensa como você. Você acha que a maioria das pessoas pensa como você? Porque você está sempre cercado de pessoas que pensam como você. Quando você se afasta dessas pessoas, que você vê o mundo, você entende que a maioria das pessoas não pensa como você e não pensa como a gente. Então, por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, sentar para ouvir, para fechar a boca e escutar, vamos fazer isso pelo menos para a gente entender como o outro pensa. Até para desenvolver uma estratégia que seja eficaz. A gente, para coisas anedóticas, ridículas, como o Pablo Marçal, porque de onde vem um que a gente achou que o Bolsonaro ia ser o auge? Não vai vir ninguém como ele mais. Isso aí é absurdo. Ninguém vai conseguir. Chegar aí, ninguém vai conseguir. Aí surge um Pablo Marçal, que é mais inteligente do que o Bolsonaro, diga-se de passagem. Porque o Bolsonaro é a negação da inteligência, né? Ele conseguiu o diálogo pelo absurdo. Porque as pessoas... Ele nem conseguia diálogo, porque quando você via... Que eu não sei se vocês fazem esse exercício, mas eu faço. Eu via os vídeos do Bolsonaro dialogando com o público dele, e não tinha diálogo. Era ele falava e as pessoas escutavam. E quando as pessoas respondiam, ele falava uma coisa completamente diferente. Inclusive, quando eles fazem uns vídeos chegando no Congresso, né? Ele, várias vezes, entre o público dele, tinha várias tensões. Porque ele não sabia conversar. O Pablo Marçal não. Ele sabe. E bem, então, de onde vem um, vem dois. E de onde vem dois, vem três.
A gente acha que acabou aqui, mas não acabou. Inclusive, eu fiz um vídeo algum tempo atrás, que nesse vídeo eu falava assim, a extrema-direita no Brasil vai sofrer uma crise de representação. Porque a experiência ridícula, esdrúxula do Bolsonaro, aquela personificação da anti-inteligência, eles não vão conseguir encontrar em outra pessoa, dessa forma. Porque é tão absurdo que é difícil de encontrar mesmo. Só que essa caricatura de sujeito, que é o Pablo Marçal, ele conseguiu, por incrível que pareça, ele conseguiu desenvolver uma linguagem anti-inteligência, mesmo ele tendo um mínimo de inteligência. Então ele conseguiu desenvolver aquela coisa conflituosa, confusa, sabe, grosseira que o Bolsonaro tinha porque era burro. O Pablo Marçal conseguiu desenvolver essa linguagem. Ele se emburreceu para dialogar com o extremo bolsonarista. Por incrível que pareça, ele conseguiu fazer isso. E eu achei que isso não iria conseguir, que ninguém ia conseguir fazer isso. Então essa crise de representação que eu previ, que as pessoas fazendo assim, a gente não vai encontrar um outro Bolsonaro, ela foi equivocada. Porque as pessoas estão conseguindo. É uma migração, inclusive, de atenção enorme do bolsonarismo para o Pablo Marçal. Gigantesca. Porque ele desenvolveu essa performance da anti-inteligência. E os anti-inteligentes, acéfalos, bolsonaristas, estão conseguindo encontrar nele uma coisa que encontrava no Bolsonaro. Claro que é uma performance, porque o Bolsonaro era assim, porque ele era um agé, mas o Pablo Marçal não. Então ele conseguiu desenvolver isso. Então de onde vem um, vem dois, que a gente achou que não vinha. E de onde vem dois, vem três. Como é que a gente vai conseguir prever isso, evitar isso, estando disposto a dialogar com aquilo que é a diferença? Não que a gente acha que é a diferença, mas que é mesmo. Que a diferença é aquilo que você não consegue. Caralho, é diferente demais, pô, peraí. O que é a diferença para nós hoje? Para mim, hoje, o desafio é sentar na mesa com um evangélico, um crente. Sentar com ele, conversar e falar assim, caralho, vamos aqui, vamos ouvir. Essa é a minha diferença. E qual é a sua diferença? Será que você está disposto a ser escuta? Pelo menos para saber como pensa o outro? Para evitar que figuras como essa surjam? Para evitar que pessoas como essa consigam dialogar com quem está do seu lado, no mesmo lugar que você, e você não consegue? Então, a estratégia está equivocada, o jeito está equivocado, a forma de fazer está equivocada, a forma de pensar está equivocada. E, claro, não vai ser prefeito de São Paulo, mas pode ser presidente do Brasil, se for prefeito de São Paulo. Aí não é só vocês que estão fudidos, vocês de São Paulo, é todo mundo que está, né? Então, era o vídeo. E o meu Instagram caiu, né? Como eu disse para vocês. Mas tomara que a meta faça voltar, se não está descumprindo uma ordem judicial. E tinha uma multa. Tomara que eles vão pagar essa multa, ou meu Instagram vai voltar, ou vai acontecer alguma coisa, não sei. Daqui a alguma coisa vai acontecer, vai. Já segue aí, seu covarde.